4, nós vamos ver se nós conseguimos concluir ele, se eu consigo concluir até o final do capítulo, ainda está muito longe. Eu falei 2 meses, está 2 semanas, 2 cultos, faltando 6 cultos ainda para concluir. Se Deus quiser, nós chegamos lá. E nós vamos rever um pouco do que nós já vimos, para que nós possamos emendar em nossa mente o texto, para que nós não venhamos ficar perdidos, sem recordar do que nós já vimos, para que nós possamos compreender a história inteira. Primeiro, nós ouvimos falar a respeito da destruição do templo em Jerusalém, né? Jesus profetizou a destruição do templo, que iria acontecer 37 anos depois da sua morte. Ele profetizou ali quando ele estava com os discípulos. Quando o discípulo perguntou: Senhor, diz-nos quando sucederão essas coisas? Aí ele vai dizer assim: aqui não ficará pedra sobre pedra, mas serão todas derrubadas. Ou seja, ele estava profetizando a destruição do templo de Jerusalém, que só ocorreu no ano 70 depois de Cristo, que foi com 37 anos depois que Cristo morreu, que ele morreu com 33 anos. Então, depois nós vamos falar dos falsos cristos que surgiram na história, da suja ainda, falsos cristos, ou seja, engano religioso. Depois nós vamos falar de guerra, das guerras, né? Depois nós vamos falar dos terremotos que acontece e que está se intensificando. Depois nós vamos falar das pestes, que Lucas vai falar das pandemias, das pestes, são as doenças. E depois nós vamos falar também da fome que assolaria a terra, a humanidade. E também nós vamos falar também do avanço do Evangelho. O Evangelho será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E nós vamos falar também das perseguições. As perseguições, elas acontecem em 2 turnos. Tanto tem perseguição na destruição do templo, que nós vamos ver agora, daqui para frente, como também essas perseguições, esse evento ele vai acontecer no ano 70, e também nós esperamos que isso aconteça no final dos tempos. Na medida que o tempo vai se aproximando do fim, nós cremos que ainda acontecerá uma grande tribulação, e essa grande tribulação ela é regida de perseguição. Amém? Quando a gente trata da tribulação, a gente está falando da perseguição que vai haver contra a igreja. Só que a grande tribulação ela vai juntar também todos esses fatores que nós já vimos até agora. E dando continuidade no versículo 15, que nós encerramos o versículo 14. Agora nós vamos ver o versículo 15 até onde nós continuar, quando o tempo permitir. No versículo 15 diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de casa, não desça para tirar dela coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiveres amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Amém? Até aqui, do versículo 15 ao versículo 20, ele está tratando do mesmo evento. Por isso que eu dei continuidade na leitura, porque é um evento só. Amém? Primeiro aqui, versículo 15, a destruição do templo, a profanação do templo, sacrilégio, é uma perseguição contra a igreja, que o mundo vai fazer contra a igreja. Essa profecia de Daniel, que Daniel profetizou, que ele vai dizer assim, no lugar santo, o que ele está dizendo é porque em breve aconteceria de um homem considerado anticristo, ele iria para Jerusalém
invadiria Jerusalém, destruiria a cidade, o templo, e também profanaria o altar do templo. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, porque no ano 70 depois de Cristo, 37 anos depois que Cristo foi crucificado, essa profecia de Cristo se cumpriu. O general Tito, filho de Vespasiano, invade Jerusalém com seu exército, e ali ele mata o judeu, destrói a cidade, destrói o templo e profana o altar do templo do Senhor. E ele, naquele tempo, a perseguição é tão grande, tão cruel, que os estudiosos vão dizer que lá eles não queriam saber de quem era que estava sendo morto. Se homem, se mulher, se velho, se jovem, se adulto, se criança. Todos eram tratados iguais. Ou seja, criança de colo era partida ao meio. Mulher grávida tinha a barriga cortada no meio. Crianças era pinicado, cortado todinho, do jeito que estava ali. Eles matavam todos por igual. Todos judeus, quase todos judeus que não conseguiram fugir na época, porque muitos fugiram. Os que não conseguiram fugir morreram todos. A espada, na época não tinha revólver, né? Era na espada mesmo. Morreram na espada. Houve uma grande perseguição. Eles entrecheiraram a cidade inteira. A cidade de Jerusalém, ela foi todinha. Ela fica na Judéia. Samaria. Fica na Judéia, né? Deixa eu ver aqui. Jerusalém fica na... Parece que é na Judéia, sim. Fica na Judéia. Ou seja, quando Samaria foi atacada, o ataque foi tão grande, tão cruel, que Jesus profetizou dizendo assim: quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, porque a Judéia estava cercada, ia ser cercada pelos soldados quando eles viessem. Jesus estava dizendo: olha, quando vocês virem o ataque do inimigo vindo, eles vão cercar a cidade inteira. Então, quem estiver na Judéia, fujam para os montes. E ele vai dizer: quem estiver no telhado de casa, não desça para resgatar nada dos seus bens, pois não haverá tempo, e nem como você resgatar. E quem estiver no campo, fora da Judéia, não volte para entrar dentro da Judéia, a fim de resgatar alguma coisa. Entendeu? Porque a perseguição era muito grande e o cerco foi total, de modo que quase ninguém saía. Muito poucas pessoas conseguiram fugir. E Jesus estava alertando para eles, para que eles não tentassem, naquele momento de perseguição, eles não tentassem tentar resgatar bens, tentar ganhar os seus bens, salvar os bens seus. Entendeu? Porque não haveria como, e tempo também. E ele vai dizer: será cruel aqueles dias para as grávidas. Por que para as grávidas? Porque as mulheres estão com um buchão. Não tem como fugir. Entendeu? Não tem como uma mulher grávida correr rápido para que fuja de uma perseguição desse jeito. A cidade estava cercada. Também ele vai dizer assim: ai das que estiverem amamentando. Como que uma mulher amamentando pode correr para fugir? Não tem como. As que estavam amamentando na época tiveram seus filhos esquartejados na sua frente. E as que estavam grávidas foram cortadas ao meio. Mulher e criança junto. Foi uma carnificina. Uma destruição total em massa. E ali a destruição foi muito grande. Ele vai falar assim: olha, para que a fuga de vocês naquele dia não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que no inverno? Porque o inverno é chuvoso, lá é frio, úmido, o lugar lá é baixo, é frio e úmido. Não tem como no inverno, cheio de água, chuva, uma pessoa tentar uma fuga rápida. Então ore para que esse dia não aconteça no inverno, porque vocês não vão conseguir fugir no inverno.
Ele disse também, olha, para que não aconteça no sábado. Por que no sábado? Porque para os judeus, o sábado era sagrado. Eles não podiam fazer ação nenhuma no sábado. Porque se eles fizessem, eles estariam profanando o sábado do Senhor. E o Senhor considerou que o sábado era sagrado. Então, neste período, houve grande tribulação, grande perseguição. Mas como eu disse no primeiro culto, esse sermão, ele é um sermão escatológico. O que é escatologia? Escatologia é a ciência que trabalha os últimos acontecimentos do mundo. Vai tratar dos últimos acontecimentos. As coisas que vão acontecer nos últimos dias. É escatologia, está tratando do final de todo o tempo. Então, como esse sermão escatológico, e esse sermão não é em ordem cronológica, que a gente vai ver sempre na sequência, mas nós vamos ver aqui algo que já aconteceu e vamos ver algo que ainda vai acontecer. E nós vamos ver aqui também trecho que acontece em 2 turnos. Já aconteceu e ainda vai acontecer no mesmo versículo. Como essa perseguição aqui que Jesus está tratando, que já aconteceu no ano 70, na destruição de Jerusalém e do templo, essa perseguição aqui em massa, com muitos mortos, essa perseguição aqui, nós cremos que ela ainda vai acontecer. Porque nós cremos que a grande tribulação ela não se resume somente àquela época, no tempo que Jesus estava na terra, vivo. Mas nós cremos que também ele se refere a um tempo futuro, que ainda está por vir. Ou seja, nos últimos dias, à medida que o tempo se aproxima do fim, há de suceder mais e mais perseguição à igreja. Porque o mundo odeia Cristo. E por odiar Cristo, ele vai odiar a igreja, porque a igreja é o reflexo de Cristo, é o espelho de Cristo. Então ela vai odiar a igreja. E não está longe não, porque como é que chama? Vou lembrar da palavrinha. Que eles já fizeram uma reunião, entendeu? Que não é essa palavra, mas é outra. Eu vou lembrar no decorrer da explicação. Agenda. A agenda mundial já foi estabelecida em 2017. Que todos os países eles estão convocados a seguir um só propósito. E eles colocaram alguns propósitos. E no meio desses propósitos, a igreja foi descartada. O cristianismo foi descartado. Ou seja, ele não está no meio da agenda. Não faz parte da agenda o evangelho. Não faz parte da agenda o cristianismo. Ou seja, o cristianismo que trabalha com a finalidade de levar a Cristo de fato, porque tem religiões que não se importam com isso, mas aquelas religiões que têm a finalidade de levar Cristo às pessoas, ou conduzir as pessoas a Cristo, eles estão de fora da agenda. Ou seja, na medida que nós vamos se aproximando, que essa agenda for chegando ao seu topo, a perseguição ela vai surgir porque a igreja não está dentro da agenda. Quando o governo mundial se unir e resolver atacar a igreja, vai ser nos 4 cantos do mundo. Porque muitos países lá fora já sofrem perseguição em massa, morte. Entendeu? De muitas pessoas. Neste momento, tem cristãos sendo mortos pela sua fé. Nesse instante, tem cristãos sendo mortos em algum país. Porque em muitos países já é fechado. Já é fechado para a igreja, para Cristo, cristão. Então, à medida que essa agenda deles for concluindo, eles vão fechar o cerco, ao ponto que a igreja não vai ter espaço. Vai ser proibido a pregação do evangelho. Aqui no Brasil já anunciaram uma época aí, uma lei, foi sancionada uma lei contra a igreja, de quê?
de que a igreja agora ela vai ter local e horário para culto. Ela não pode mais estar em qualquer local e em qualquer horário. Vai ser estabelecido isso. Essa lei, ela está prestes a ser colocada em vigor. Entendeu? Se ela for colocada em vigor, já inicia uma perseguição, porque toda lei que é contra a igreja, contra os princípios de Deus, nós devemos quebrar essa lei. Nós estamos autorizados por Deus para infringir essa lei, para romper essa lei. Entendeu? Então, neste momento, vai surgir a perseguição, porque a igreja verdadeira não vai estar debaixo de uma lei que infringe o reino de Deus. Entendeu? É por isso que há perseguição. É por isso que vai haver essa perseguição. Por que nos países estão acontecendo? Porque os países fechados dizem que a igreja não pode adorar a Deus. E a igreja necessita de adorar a Deus. Então ela não vai frear, ela não vai parar. No dia que no Brasil proibir a igreja de cultuar a Deus, de adorar a Deus da maneira correta, nesse tempo a igreja vai se levantar. Tem que se levantar, deve se levantar. Quem se levantar é falsos crentes. Não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira vai se levantar. Porque, como disse o apóstolo Pedro, quando eles foram proibidos de adorar a Cristo no templo, naquela época, eles não podiam adorar a Cristo em público, eles disseram assim para os soldados: vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Entendeu? Cabe nós obedecer a Deus do que aos homens. Nós só estamos debaixo da lei. Nós só estamos autorizados a respeitar a lei na medida que a lei não infringe o reino de Deus. Mas à medida que ela avança para infringir o reino de Deus, nós estamos autorizados a quebrar essa lei. Entendeu? Então é isso que vai trazer a grande perseguição. Vai ser através da lei, vai ser governo. Entendeu? E o que estava acontecendo aqui, voltando para o texto, é que houve uma grande perseguição. Como nós sabemos que ela vai acontecer no futuro, nós aguardamos, nós cremos que nós estaremos aqui, não necessariamente eu, porque eu não sei quando vai ocorrer isso no Brasil, mas meu filho, que eu quero que ele professe a mesma fé, ele pode sofrer essa perseguição, ou então o filho dele, dependendo do tempo que isso vai ocorrer. Não sei, pode ser breve. Se for daqui a 30 anos, talvez eu ainda esteja vivo. E eu terei todo prazer em passar por essa perseguição, porque quanto mais nós resistimos à perseguição, mais Deus é glorificado. Porque o nome de Deus é exaltado mediante as perseguições e a resistência do crente diante da perseguição. Porque muitos que vieram de nós morreram, mas não se humilharam às autoridades que tentavam infringir a lei de Deus. Entendeu? E eles morreram honrando o nome de Jesus. Morreram pela sua fé. E nós devemos fazer a mesma coisa, se necessário for. Espero que sim. Amém? Então, agora essa grande perseguição. E ele vai dizer que naquele tempo, quando ocorrer essa grande perseguição, irmão, aqueles que tentar ganhar a sua vida, vai perder a vida. Por isso que ele diz, não aqueles que estão em Samaria, na Judéia, fujam para os montes, ou seja, fujam, não tente salvar nada do que você tem em casa, não tente ganhar os seus bens, não tente salvar. Ganhar a vida aqui significa tentar resgatar algo que você gosta, algo que você tinha em casa e você não quer perder. Por isso ele fala ganhar a vida, quem tentar ganhar a vida, perder lá, entendeu? Então, fujam, Jesus está avisando, quem estiver fora da Judéia, nos montes, não volte para tentar resgatar nada. O que aconteceu com a mulher de Ló? Vamos entender o que aconteceu com a mulher de Ló. A mulher de Ló, a palavra diz que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. No texto não é muito claro lá. No texto que o homem está falando isso. Mas nós vamos ver em Lucas vai deixar mais claro isso. Lucas vai dizer assim, que ela voltou
voltou para resgatar os seus bens. Ou seja, o olhou para trás, que no texto está dizendo, não foi um olhar por cima do ombro, como quem simplesmente olhou para ver o que estava acontecendo. O olhou para trás, ele está dizendo assim, ela olhou para trás, ou seja, ela desistiu de fugir e voltou para a cidade, a fim de resgatar o que ela amava lá dentro. E por isso só fugiu Ló e suas 2 filhas. E só eles escaparam. Ela morreu coberto de cinza. Chama estátua de sal. Mas eu vi que quando o vulcão derrama suas cinzas em cima da pessoa, a pessoa petrifica. Ela fica petrificada ali. Feito uma estátua. Do jeito que ela está, quando a cinza cai por cima dela, ela fica dura do mesmo jeito. Entendeu? Quando fizeram a escavação de uma cidade aí, que cobriu, foi coberto de cinza, quando fizeram a escavação, viram pessoas fazendo gesto, porque na hora ela estava fazendo gesto, e ela morreu fazendo o mesmo gesto. Viu um casal se abraçando, morreram junto na cama abraçado. Viram 2 cavalos na mesma posição que estavam. Viram uma pessoa dando um grito, abrindo os lábios, como quem vai gritar. Ela morreu. Mostra até os dentes, normalzinho, inteiro, só que tudo petrificado. Aí então aqui é a destruição de Jerusalém e a perseguição no tempo de Jerusalém, que também está apontando para o tempo do fim. Agora nós vamos para encerrar, nós vamos agora para a grande tribulação, porque tudo isso é uma tribulação, uma grande tribulação. Todo esse texto está falando da grande tribulação. Está infligindo uma tribulação. Agora está falando aqui da grande, ou seja, à medida que ela vai se especificando, aqui já é ela bem intensificada. Agora ele vai tratar como ela é grande, uma grande tribulação. Vai dizer assim, ó. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Ou seja, haverá uma grande tribulação. Por isso que nós cremos que haverá uma grande tribulação. Porque o texto diz que haverá uma grande tribulação maior do que todas. Nunca houve nenhum igual. Entendeu? Como já houve outras tribulações para trás, entendeu? E essa de Jerusalém aqui não foi a única, nós cremos que ainda haverá uma outra. E nós cremos também porque vai ter outros pontos que ainda vai falar no futuro. Ele vai dizer assim, haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio, até agora, e nem jamais haverá outra igual. Ou seja, é uma única tribulação, maior do que todas que já houve, e igual essa não vai haver outra mais, depois dessa. É por isso que essa tribulação aponta para o tempo do fim. Tempo do fim. É mais escatológico, é mais no fim. E o versículo que vai falar a seguir, olha só o que ele vai falar. Depois de falar da tribulação, ele vai dizer assim, ó, versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Note o seguinte, ele está tratando que haverá um povo aqui na grande tribulação. E a grande tribulação será abreviada. E a grande tribulação será abreviada justamente por causa desse povo. E esse povo aqui é chamado de eleitos. Certo? Deus do céu. Estou vendo. A misericórdia de Deus mesmo. Aquele povo que estará aqui, eles chamam-se de eleito. E por causa desse povo, Deus vai abreviar a grande tribulação. Entendeu? Porque ele diz assim, ó. Vou repetir de novo. Para que nós possamos compreender. Se aqueles dias
Que dias? Grande tribulação. Não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, entendeu? Do povo de Deus, dos eleitos. Irmão, esse texto já foi distorcido algumas vezes por algumas pessoas, dizendo assim, que o povo de Deus não sofrerá a grande tribulação. O que nós vamos ver na Bíblia é diferente. Porque o que a Bíblia diz é que, por causa da grande tribulação, haverá o povo eleito no meio da grande tribulação. E por causa dos eleitos, o próprio Deus vai abreviar aqueles dias de grande tribulação. Não é o que o texto está dizendo? Então, não tem base bíblica para a gente crer que nós, eleitos, nós não vamos passar pela grande tribulação, porque a Bíblia afirma que nós vamos estar aqui. Não é o que o texto está dizendo? Que haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá outro igual. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Ou seja, se Deus não abreviasse aqueles dias, era impossível de alguém sobreviver. Mas por causa de um povo que aqui estará, aqueles dias serão abreviados. Entendeu? Então o tempo vem ser abreviado por conta da tribulação e por conta dos eleitos que estarão aqui. Então, por esse motivo, eu creio que a igreja estará aqui na grande tribulação. Não necessariamente eu, mas outro crente, que eu posso morrer antes disso. Não sei quando isso vai suceder. Mas depois que eu morrer, vai ter crente ainda. Então, esses crentes, o que tiver a grande tribulação vai passar. Por isso, entendeu? E os eleitos estarão aqui. E eles sempre serão abreviados. O que você entende com abreviamento? O que dá para nós entender com abreviado? O que é um abreviamento? Abreviamento traz uma ideia, não é de uma coisa que passa mais depressa, mais rápido, né? Se por causa da tribulação Deus vai abreviar o tempo, o que nós entendemos com isso? Entendemos que o tempo vai passar depressa, mais rápido, né? À medida que o tempo se aproxima, que a tribulação vai aumentar, o tempo vai passar mais depressa para quê? Para que Jesus volte logo e a igreja não pereça. Entendeu? E eu pergunto a você, o tempo está abreviado ou não está? Entendeu? O tempo está passando rápido ou não? Porque se nós for analisar o tempo que nós éramos jovens, vocês, a senhora que são mais de idade, no tempo que vocês eram jovens, dava para perceber que o tempo andava mais lento, não era? O dia não parecia ser mais longo. Certo, ainda tem 24 horas. Mas o abreviamento não é nas horas, é no tempo. O tempo passa mais depressa. Não é as horas que diminuíram. É o tempo que está girando mais depressa. Entendeu? Isso não é estranho não, irmão. A palavra de Deus fala no abreviamento dos tempos. É para nós entender que nós estamos dentro deste período da grande tribulação. As pessoas pensam assim, a grande tribulação ainda vai acontecer, porque nós não temos perseguição aqui no Brasil. Irmão, ele não está tratando do Brasil somente, ele está tratando do mundo. Entendeu? É do mundo. No Brasil, graças a Deus, ainda nós não temos essa tribulação. Mas muitos países, os países da China, os países da parte do deserto todinha, entendeu? Dos países que faz parte da Arábia, como a Arábia Saudita e outros mais, faz parte do deserto, entendeu? Da Ilhas Maldívia, ali perto de, deixa eu ver, a China é um país fechado, entendeu? Totalmente fechado. Os cristãos lá, nesses países, eu já vi uma entrevista a respeito deles. Os cristãos lá, eles não podem pregar assim, se reunir em público. Eles não podem ser vistos falando o nome de Jesus. Eles não podem ser vistos louvando. Eles não podem ser vistos adorando. Sabe como é que eles fazem para adorar? O rapaz estava dizendo que lá eles fazem assim. Eles, no meio da noite, quando a cidade está silenciada,
meio da noite, eles saem pelo mato, vão em algum lugar que eles têm, às vezes dentro do mato, às vezes em alguma casa isolada, eles vão, para que ninguém ouça eles louvando, eles não podem deixar de louvar a Deus, eles fazem uma roda, um circo, e um fica de frente para o outro, como se fosse um trenzinho, e um vai louvando no ouvido do outro, para que todos ouçam o louvor e que o louvor não saia para a vizinhança. Porque se sair, eles serão denunciados e presos, provavelmente condenados à morte. Mas para que eles possam permanecer adorando a Deus e pregando um para o outro, eles se encontram no mato, se encontram em caverna, em lugares isolados, entendeu? E ou às meias-noites, às madrugadas, para adorar. E muitas vezes em luz de vela, porque não pode acender a